Imagine estar sozinho na mata fechada, longe de qualquer ajuda, quando você ouve um rugido baixo e ameaçador vindo de trás das árvores. Seus pelos se arrepiam. Você vira devagar e vê dois olhos amarelos brilhando na penumbra. É uma sussuarana, um dos predadores mais silenciosos e mortais da América do Sul. E ela está olhando direto para você. Foi exatamente isso que aconteceu com Roberto Silva, um mateiro experiente de 42 anos, numa tarde de março que ele jamais esqueceria. O que ele fez nos minutos seguintes não apenas salvou sua vida, mas desafia tudo o que você imagina sobre sobrevivência na selva. Roberto não era um aventureiro de fim de semana. Nascido e criado no interior do Paraná, ele passou mais de 20 anos trabalhando como guia de trilhas ecológicas e consultor ambiental. Conhecia a Mata Atlântica como poucos, cada planta, cada comportamento animal. Para ele, a floresta não era um lugar de medo, mas de respeito. Naquela tarde de março, Roberto estava realizando um trabalho de mapeamento de trilhas numa reserva privada próxima à divisa com Santa Catarina. Era uma área remota, com baixíssima visitação, onde a natureza ainda reinava intocada. Ele estava sozinho, como preferia estar quando precisava de concentração para registrar coordenadas GPS e fotografar pontos de referência. Equipado com sua mochila contendo água, facão, GPS, câmera e alguns equipamentos básicos de sobrevivência, Roberto seguia por uma trilha pouco marcada. Eram cerca de 3 da tarde. O sol começava a inclinar no horizonte, criando aquela luz dourada que atravessa o dossel da floresta em feixes irregulares. Tudo parecia absolutamente normal. Roberto parou numa pequena clareira para anotar algumas coordenadas quando sentiu algo estranho. Um silêncio diferente. Quem conhece mata sabe. Existe o silêncio comum, com pequenos ruídos de fundo, e existe o silêncio de predador, quando até os pássaros param de cantar. Foi então que ele ouviu. Não era bem um rugido, mas um som gutural, baixo, como um rosnado que vinha das profundezas da garganta de um animal grande. Roberto gelou. Virou a cabeça lentamente e a cerca de 30 metros à sua esquerda, parcialmente escondida atrás de um tronco caído, estava ela. Uma sussuarana adulta, enorme. Devia ter uns 70 quilos, talvez 80. Seu pelo amarelado se mesclava perfeitamente com a vegetação seca ao seu redor. Mas o que chamou a atenção de Roberto foram os olhos, fixos nele, com aquela intensidade que só um predador no topo da cadeia alimentar possui. A cauda se movia lentamente de um lado para o outro. Qualquer um que entende de felinos sabe, e isso não é bom sinal. O coração de Roberto disparou. Sua mente, treinada por anos de experiência, começou a processar a situação em velocidade máxima. Sussuaranas normalmente evitam humanos. Ataques são raríssimos, mas este animal estava ali, parado, observando, avaliando, e pior, estava entre Roberto e o caminho de volta. O primeiro instinto de qualquer pessoa seria correr, mas Roberto sabia que isso seria seu fim. Sussuaranas podem atingir velocidades de até 80 km por hora em disparadas curtas. Correr ativaria todo o instinto de caça do animal. Ele seria derrubado em segundos, e aquelas garras de 5 centímetros perfurariam sua carne antes que pudesse gritar. Roberto forçou-se a permanecer calmo. Respirou fundo, controlando o pânico que ameaçava tomar conta. Sua mente voltou aos treinamentos, às histórias que ouvira de outros mateiros, aos documentários que assistira. Tinha que parecer grande, tinha que parecer perigoso. Não podia demonstrar medo. Lentamente, muito lentamente, Roberto estendeu os braços para os lados, abrindo sua jaqueta para aumentar sua silhueta. Ficou na ponta dos pés para ganhar alguns centímetros de altura. E começou a falar. Não gritos, mas um tom de voz firme, grave, constante. Vai embora, sai daqui. Eu sou grande, sou perigoso. Você não me quer.
A Sussuarana inclinou a cabeça como se estivesse processando aquela presa estranha que não fugia, não se agachava em pânico, mas ficava ali, grande e barulhenta. Seus músculos estavam tensos. Roberto podia ver as patas dianteiras se flexionando, testando o solo, preparando-se. Foi quando o animal deu o primeiro passo em sua direção. O sangue de Roberto esfriou. A Sussuarana estava se aproximando, não em disparada, mas naquela caminhada calculada de felino que testa sua presa. Ela avançava alguns passos, parava, observava a reação, avançava mais um pouco. Roberto sabia que não podia recuar. Retroceder seria mostrar fraqueza, seria dar ao animal a confirmação de que ele era presa. Então fez algo contraintuitivo, algo que vai contra todos os instintos humanos. Avançou. Deu um passo firme em direção à Sussuarana, batendo o pé no chão com força, criando um som seco. Ao mesmo tempo, pegou sua mochila e a ergueu acima da cabeça, aumentando ainda mais seu tamanho aparente, e começou a gritar. Não palavras, mas sons guturais, ameaçadores, tentando imitar o que um animal grande e perigoso faria. A Sussuarana parou. Suas orelhas se moveram para trás. Pela primeira vez, Roberto viu algo diferente nos olhos do animal. Dúvida. Mas não durou muito. O felino abaixou o corpo preparando-se. Roberto reconheceu a postura. Era a posição de ataque. A Sussuarana estava a cerca de 15 metros agora. Se ela decidisse investir, seria questão de segundos. Foi aí que Roberto cometeu seu primeiro grande erro. Num movimento instintivo, Roberto levou a mão ao facão que carregava na cintura. A ideia era desembainhá-lo, mostrar mais uma ferramenta de defesa, parecer ainda mais perigoso. Mas ao fazer o movimento, sua mochila caiu da cabeça e bateu no chão com um ruído abafado. Para a Sussuarana, aquilo pareceu um recuo, pareceu fraqueza. O animal atacou. Tudo aconteceu em câmera lenta e em velocidade impossível ao mesmo tempo. A Sussuarana saiu de sua posição e cobriu os 15 metros em 3 saltos poderosos. Roberto mal teve tempo de registrar o movimento antes de ver 80 quilos de músculo e garras voando em sua direção. Não havia tempo para pensar, apenas para reagir. Roberto jogou-se para o lado no último segundo, rolando sobre o ombro. Sentiu uma dor aguda na coxa direita. As garras traseiras do animal haviam raspado sua perna durante o salto. A Sussuarana passou por ele e aterrissou alguns metros adiante, girando imediatamente para um novo ataque. Roberto se levantou cambaleando. Sua perna ardia. Podia sentir o sangue quente escorrendo dentro da calça. Mas não havia tempo para avaliar o ferimento. A Sussuarana estava voltando. Foi nesse instante de puro terror e adrenalina que Roberto se lembrou de algo. Anos atrás, um biólogo amigo havia lhe contado sobre o comportamento de grandes felinos. Eles odeiam fogo. Não apenas o fogo em si, mas também fumaça, cheiros químicos fortes, qualquer coisa que confunda seus sentidos aguçados. Roberto tinha um isqueiro no bolso. Sempre carregava. Fazia parte de seu kit básico de sobrevivência. E ao redor dele, naquela clareira, havia folhas secas, gravetos, vegetação morta da estação passada. Numa decisão desesperada, Roberto puxou o isqueiro e se abaixou rapidamente, acendendo um pequeno monte de folhas secas aos seus pés. O fogo pegou imediatamente. A mata estava seca e em segundos as chamas começaram a se espalhar. A Sussuarana, que estava a poucos metros para um novo bote, parou abruptamente. Suas narinas se dilataram. O cheiro de fumaça, o crepitar das chamas, a luz intensa e dançante. Tudo aquilo era estranho, ameaçador, contrário a seus instintos. Roberto não esperou. Pegou mais folhas, mais gravetos e alimentou o fogo. A fumaça começou a subir, branca e espessa.
Ele continuou gritando, agitando os braços, agora com as chamas entre ele e o predador. A Sussuarana deu 2 passos para trás, depois mais 2. Seus olhos não saíam de Roberto, mas agora havia algo diferente neles. Não era mais a certeza do predador observando sua presa, era confusão, era desconforto. Roberto sabia que não podia simplesmente dar as costas e sair correndo. Mesmo com o fogo, isso poderia reativar o instinto de caça do animal. Então, mantendo os olhos fixos na Sussuarana, começou a recuar lentamente, passo a passo, sem nunca virar as costas. Pegou galhos maiores e os manteve acesos como tochas improvisadas, um em cada mão. A fumaça o fazia tossir, seus olhos lacrimejavam, mas ele não parava. Cada passo era calculado, cuidadoso, sempre mantendo as chamas entre ele e o animal. A Sussuarana observou por mais alguns segundos. Então, como se uma decisão tivesse sido tomada, ela se virou e desapareceu na mata com a mesma silêncio fantasmagórico com que havia surgido. O segundo estava ali, no próximo havia sumido entre as sombras e a vegetação. Roberto continuou recuando por mais 50 metros, talvez 100, não tinha certeza. Seu coração martelava tão alto que parecia querer sair do peito. A perna latejava de dor, mas estava vivo. Somente quando alcançou uma área mais aberta da trilha, onde a vegetação era mais baixa e ele podia ver ao redor com clareza, é que Roberto finalmente permitiu que suas pernas fraquejassem. Sentou-se pesadamente numa pedra, tremendo, não de frio, mas do choque atrasado do que acabara de acontecer. Roberto avaliou seus ferimentos. 3 cortes profundos na coxa direita, onde as garras traseiras da Sussuarana haviam rasgado a calça e a carne. Estavam sangrando, mas não era hemorragia. Usando sua camisa reserva, ele improvisou um curativo apertado. Doía terrivelmente, mas era suportável. O problema agora era outro. Ele ainda estava a quase 3 quilômetros do ponto onde havia deixado seu carro. 3 quilômetros de trilha na mesma mata onde uma Sussuarana acabara de caçá-lo, e o sol estava começando a se pôr. Roberto tomou uma decisão. Não podia esperar ali e esperar resgate. Ninguém sabia exatamente onde ele estava, pois havia saído da trilha principal para fazer o mapeamento. Tinha que caminhar. Ele recolheu seus pertences espalhados, checou que o GPS ainda funcionava e começou a caminhada mais longa de sua vida. Cada som na mata, um galho quebrando, folhas se movendo, o grito de um pássaro fazia seu coração disparar. Ele segurava galhos secos em uma mão e o isqueiro na outra, pronto para fazer fogo novamente se necessário. Parava a cada 200 metros, olhava ao redor, escutava. Depois continuava. A perna doía cada vez mais e ele começou a mancar visivelmente. Mas não parou. Quando finalmente avistou seu carro estacionado na pequena clareira que servia como ponto de partida das trilhas, Roberto quase desabou de alívio. O sol estava tocando o horizonte, tingindo o céu de laranja e roxo. Mais meia hora e estaria completamente escuro. Roberto dirigiu até a cidade mais próxima, onde procurou o pequeno posto de saúde. Os ferimentos precisaram de 17 pontos no total. A médica que o atendeu ficou horrorizada com a história, mas Roberto estava mais preocupado com outra coisa. Precisava reportar o encontro. Nos dias seguintes, ele entrou em contato com o ICMBio e com biólogos especializados em grandes felinos. Sua história foi registrada e uma equipe foi enviada para avaliar a área. Eles encontraram pegadas da Sussuarana, confirmando o encontro. Através das marcas e do padrão de comportamento, estimaram que era uma fêmea adulta, possivelmente protegendo o território ou filhotes próximos. Os especialistas explicaram a Roberto que ele havia feito quase tudo certo. Não correr foi fundamental. Manter-se grande e barulhento foi crucial. O uso do fogo foi, nas palavras de um biólogo, criativo e eficaz, embora arriscado em época de seca. O único erro grave foi o movimento de ir ao facão, que causou a queda da mochila e desencadeou o ataque.
Os ferimentos de Roberto cicatrizaram em algumas semanas, mas as marcas permaneceram. 3 linhas paralelas em sua coxa direita, lembretes permanentes daquele encontro. Ele também desenvolveu, nas primeiras semanas, um trauma leve. Tinha dificuldade para voltar à mata, sentia ansiedade em áreas muito fechadas. Mas Roberto era mateiro de coração. Não podia simplesmente abandonar a floresta que amava. Então buscou ajuda de um psicólogo especializado em traumas. Pouco voltou às trilhas. A experiência mudou sua abordagem. Hoje, Roberto nunca entra na mata sozinho em áreas remotas. Sempre leva um parceiro, carrega um spray de pimenta especial para grandes animais, além de um apito ultrassônico. Fez cursos adicionais de primeiros socorros e sobrevivência em selva. Mais importante, ele transformou sua experiência em educação. Roberto agora dá palestras sobre segurança em trilhas, encontros com fauna selvagem e comportamento de grandes predadores. Ele conta sua história não para assustar as pessoas, mas para ensinar respeito pela natureza. A Sussuarana não era má. Ele costuma dizer em suas palestras. Ela estava fazendo o que Sussuaranas fazem, defendendo seu território, sendo um predador. Eu é que estava no lugar dela. A mata não é um parque de diversões, é o lar deles. Quando entramos ali, somos visitantes e precisamos saber nos comportar. Roberto também se tornou um defensor apaixonado da conservação. Suas palestras sempre terminam com um apelo. As Sussuaranas estão ameaçadas. O desmatamento, a caça ilegal, a redução de presas naturais. Tudo isso empurra estes animais magníficos cada vez mais para perto da extinção regional em muitas áreas. Aquela Sussuarana me deu um susto de morte, ele diz. Mas também me deu uma lição de vida. Se conseguimos conviver com respeito, há espaço para todos. A natureza não é nossa inimiga. É nossa casa também. A história de Roberto nos faz pensar. O que você faria naquela situação? Quando o instinto grita para correr, você conseguiria ficar parado? Quando o medo paralisa, você conseguiria pensar com clareza? A verdade é que a maioria de nós nunca enfrentará uma Sussuarana na vida. Mas todos enfrentamos nossos próprios predadores. Momentos de pânico, situações de perigo, decisões que precisam ser tomadas E a lição que fica da experiência de Roberto vai muito além da sobrevivência na selva. É sobre manter a calma quando tudo dentro de você grita em desespero. É sobre usar o conhecimento e a criatividade quando a força bruta não é suficiente. É sobre respeitar forças maiores que você, mas não se entregar a elas sem luta. É sobre aprender com o trauma, em vez de ser destruído por ele. Roberto Silva entrou naquela mata como um mateiro experiente e saiu como Suas cicatrizes contam uma história de terror, mas também de coragem, presença de espírito e profundo respeito pela natureza. E você? Está preparado para os predadores que a vida pode colocar no seu caminho? Porque eles vêm de muitas formas, nem sempre com garras e presas, mas sempre testando se você corre, luta ou fica firme. A próxima vez que você pensar em desistir diante de um desafio, lembre-se de Roberto, sozinho na mata, ferido, com um predador de 80 quilos o observando, e que decidiu não correr, mas enfrentar com inteligência e determinação. Porque, no fim, sobrevivência não é apenas sobre estar vivo. É sobre como você escolhe viver quando tudo está contra você.